Tem uma família dentro de casa. Pai, mãe e 2 crianças. Exatamente isso. O pai, a mãe, 2 crianças estão lá, sossegados em casa, sem nenhum problema. Correto? Nisso, um vizinho entra na casa. Lá estão pai, mãe, os 2 filhos, um tem 1 ano e outro 3 anos. O sujeito entra com a faca, o vizinho. Mas o vizinho não era um vizinho qualquer. O vizinho era exatamente sócio do chefe da família. E o vizinho entra com a faca na mão. E ao entrar com a faca na mão, ele vai direto e esfaqueia o pai e depois a mãe e depois os 2 filhos. O pai morre na hora. O bebezinho de 1 ano também acaba morrendo. A outra criancinha de 3 anos e a mãe, correto, só escapam por uma questão. A mãe pega aquele filho no colo e vai embora. Com a criança, sabe para onde? Se esconder no telhado. Bota as imagens pra gente ver. Você vai vendo os corpos sendo retirados. O assassino que era sócio, né, numa loja de imóveis usados do pai do chefe da família que ele matou, disse o seguinte: matei porque eu não concordo com a escolha religiosa deles. Vê se isso tem cabimento. E eu digo mais, hein? Essa é a primeira história. Não está me parecendo que ela é bem assim. Põe no ar. Os funcionários do IML retiram os corpos de 2 vítimas fatais. O dono da casa, Rogério Lima, e um bebê de apenas 1 ano de idade. A família foi atacada por um vizinho que era sócio de Rogério numa loja de móveis. O marido, a mulher e 2 filhos pequenos foram esfaqueados. Mesmo ferida, a mãe das crianças tentou fugir do assassino. A mulher, para tentar se evadir, ele correu em cima de um telhado de uma residência. E ele correu atrás dela. De imediato, a gente, no encalço dele, eu avisei meu companheiro, parceiro de viatura, que cercasse pela rua de baixo. Ele caiu no telhado, quebrou, a mulher veio em direção da gente, toda ensanguentada, e ele com a faca em punho, né? A gente pediu já que ele soltasse a faca. Ele foi um pouco irredutível, né? Mas posteriormente ele se rendeu. Eliene Souza e um filho de 3 anos foram levados para o hospital com ferimentos graves. Um outro filho do casal, de 10 anos, escapou da violência porque estava na escola. São todo mundo evangélicos, né? São família de boa índole, não bebia, não fumava. O suspeito foi preso em flagrante. Ele disse que atacou a família por divergências religiosas. Ele não concordava com a denominação da religião do outro, mas ele não estava lúcido para conversar com a gente, não. Estava bastante transtornado. Deixa eu dizer só o seguinte. A primeira coisa, tem uma informação errada, né? Por quê? Por uma razão. Tem uma versão que diz que a criança estava no colégio. Se a criança estava no colégio, e tem uma outra versão de que a criança estava em casa com a mãe, correto? Então, deixa-me dar a Fernanda Burger, por favor, para primeiro me esclarecer isso, que eu tenho uma segunda pergunta. Fernanda, a criança de 3 anos estava onde exatamente? A de 3 anos estava em casa também, Marcelo. Eles tinham 3 filhos, de 1 ano, 3 anos e 10 anos. O de 10 anos, um menino, é que estava na escola e escapou da fúria desse homem. A menina de 3 anos estava em casa sim e agora está internada em estado grave, Marcelo. Mas aí chega uma notícia agora para mim de que mais uma pessoa da família teria morrido. E aí nós vamos confirmar com a Burger se realmente isso aconteceu.
Exatamente, Marcelo. O Rogério e o bebê de 1 ano morreram na hora. A criança de 3, a menina, e também a mulher, a Eliene, foram levadas para o hospital. A Eliene Souza Oliveira, que tinha 27 anos, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Então, o saldo dessa tragédia são 3 mortos. A criança de 10 anos, que não ficou ferida, ela só escapou disso porque estava na escola. A menina continua internada no hospital. E o rapaz, o assassino que cometeu essa tragédia, o Everaldo Santos da Silva, de 41 anos, ele foi transferido agora para o centro de detenção provisória. Réu confesso, ele estava transtornado no momento da prisão em flagrante e na delegacia ele disse que não se arrependia de ter cometido esse crime. Em relação ao casal. Ele só se arrependeu de ter esfaqueado também as 2 crianças, de 1 e 3 anos. Ele não tinha passagem pela polícia, Marcelo. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta, por favor. A questão é, ele fala em opção, que o problema é que é da escolha religiosa do casal. A polícia acredita nessa história ou acredita que algo aconteceu na sociedade, que ele e o Rogério, que é o pai que morreu, né, eles tinham uma sociedade numa loja de móveis usados. A pergunta é, a polícia acredita que foi por uma questão religiosa ou pode ter uma outra questão? Não, a hipótese mais provável é que realmente foi por causa de uma divergência religiosa. Várias pessoas foram ouvidas durante a tarde, inclusive uma vizinha que viu tudo e ouviu também a discussão. O Everaldo, que foi o assassino, ele estava aborrecido com a família porque a família insistia que ele seguisse a crença dessa família. Ele estava aborrecido por causa disso. O crime aconteceu por volta de 8h30 da manhã. A criança de 3 anos ainda estava dormindo. A discussão foi rápida, mas essa vizinha disse que o teor da discussão era, assim, por causa de crenças religiosas. E ele também confirmou isso na delegacia. Como sócios, eles nunca tinham brigado. Eram sócios nessa loja de móveis usados há cerca de 1 ano e meio, nunca tinham tido nenhuma confusão, Marcelo. Nossa Senhora, é inacreditável a gente imaginar, né? Se o cara tivesse brigado pela sociedade, se o sujeito tivesse brigado para chegar a esse ponto, por negócio de traição, mas porque o outro está querendo ir para uma religião, o outro para outra, por isso que eu não gosto de religião. Esse negócio, religião essa, religião aquela, tô fora. Eu penso assim, se você quer ter alguma ligação, se você acredita, faz uma conversinha com Jesus, com Deus e tá tudo certo. Essa conversinha te leva longe. Agora, chegar a esse ponto, Percival, é brincadeira. E essa versão apresentada é um delírio, porque qualquer que seja a nossa opção, aí no caso a família evangélica, evangelho quer dizer boa notícia, esse é o significado da palavra. São sinônimos de esperança, a misericórdia, o perdão. É amor, Deus na essência, Marcelo, é amor. Não é nada disso que a gente viu. Perfeito.